Hoje a gente vai falar sobre como não desistir no meio do caminho. Me conta aí se alguém já passou por essas tentações, por esses questionamentos, né? Por essa pergunta para nós mesmos: será que isso é para mim mesmo? Por que eu inventei esse negócio? Onde eu estava com a minha cabeça quando eu me comprometia a fazer determinada coisa? Será que esse sonho é meu ou, meu Deus, é o sonho de outra pessoa? Será que isso faz sentido na minha vida ou não faz? Por que está sendo tão difícil? Por que eu não estou conseguindo colher os resultados que eu esperava já ter a essa altura? Alguém passa por isso? Não precisa nem ser, gente, sobre coisas gigantescas, um grande objetivo profissional, alguma coisa extremamente surreal, mas muitas vezes são alguns objetivos menores de coisas que são importantes para nós, como por exemplo, agora eu quero cuidar melhor da minha saúde, quero estar mais presente com a minha família, eu quero estudar mais. Poxa, eu me comprometi a ler mais durante esse ano. De repente você se depara, né, com uma rotina super corrida, parece que as coisas não estão favorecendo para você chegar onde você quer. Alguém tem se sentido assim? Eu escrevi alguns tópicos aqui que eu acho que vão ser, sabe, muito relevantes para vocês. E eu vim focado muito em trazer coisas bastante práticas, coisas que a gente consegue colocar em ação na hora, para a gente simplificar o processo. A nossa vida já é desafiadora demais por si só. Todos os dias a gente tem desafios, todos os dias a gente tem dificuldades, né? A gente tem que se deparar com as nossas próprias limitações pessoais, mais as circunstâncias externas. Afinal de contas, gente, né? Geralmente a vida não é tão fácil como a gente imagina, né? Como aparece nos contos de fadas. Mas a grande verdade é que existem sim artifícios que a gente pode usar para tornar a nossa vida mais leve, né? A nossa vida com mais significado e que a gente possa realmente fazer o melhor que a gente puder a cada dia. Então é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Quero começar, gente, lembrando vocês que se você sente vontade de desistir no meio do caminho, se você talvez neste momento está com vontade de desistir de alguma coisa, se você está se questionando se algo é para você ou não é, você não está sozinho. Eu sinto isso constantemente, e não só eu, como muitas pessoas de muito sucesso que já chegaram em grandes lugares, que já almejaram coisas muito que pareciam muito distantes, quase impossíveis, também se questionaram, né? Mas quando a gente olha uma linha do tempo, né, que eu gosto de trazer ela como praticamente a nossa linha da perseverança, a gente começa a entender que todas essas pessoas que chegaram lá, entre aspas, né, que chegaram em algum lugar, que se comprometeram, geralmente é porque essas pessoas permaneceram, mesmo quando todos esses sentimentos de desistir no meio do caminho apareceram. Então, por que será que são poucas gentes, por que será que são poucas pessoas, relativamente falando, que realmente conseguem entrar nesse sistema de conquistar as coisas que elas se propõem? Porque são pouca gente que permanecem, mesmo quando os desafios surgem no meio do caminho. Agora eu quero trazer para vocês algumas coisas práticas para nos ajudarem a continuar, porque aqui eu não estou questionando se o seu objetivo é o melhor ou não é. Eu estou questionando que esse objetivo ele é importante para você, ele toca o seu coração, você tem uma clareza melhor, pelo menos sinais de para onde você está indo, algo que você quer alcançar, mas talvez você esteja só num momento fraco, fragilizado, que algumas dificuldades aconteceram. Aqui, sinto dificuldade de manter a constância. Justamente. Vou começar até por uma coisa, gente, que eu nem tinha escrito, mas eu julgo como uma das coisas mais importantes para nos ajudar a não desistir no caminho. Muito obrigada, Eder. Você até que trouxe esse ponto aqui. Gente, que é a rotina. A importância de a gente ter uma rotina e um planejamento. Então, quando a gente tem um objetivo, quando a gente, né, almeja conquistar algo, quando a gente está focado em alguma coisa, a gente precisa organizar a nossa vida na direção disso. Senão, outras coisas vão tomar conta da nossa vida. Por isso que é tão importante a gente ser, sim, um pouco mais restrito, limitado e nos condicionar a se disciplinar a essa rotina que te aproxima do que você quer, né? Então, quando a gente já tem essa rotina bem estabelecida, a gente para de negociar com a nossa mente todos os dias, a gente para de todos os dias ficar tentando decidir o que é prioridade, o que não é, mas hoje eu não tô afim, mas hoje é isso, mas hoje é aquilo, mas não, a gente para de trazer esses questionamentos, que inclusive trazem muito mais exaustão. Essa tomada de decisão excessiva, principalmente com coisas que não são tão relevantes, que a gente pode antecipar, elas nos deixam exaustos, e dá ainda mais essa sensação de
quero desistir, eu já tô cansado, ainda tenho que fazer tudo isso. Então, por isso, gente, que organizar a nossa rotina, preparar uma rotina que te potencialize na direção do caminho que você quer seguir, ela já elimina inúmeras distrações que podem te fazer desistir no meio do caminho. Então, eu vou trazer alguns detalhes para vocês, tá, gente? Eu levo a minha rotina, a organização do meu dia muito a sério. E eu não sou uma pessoa exemplo de organização, tá? Eu não sou a pessoa mais produtiva, eu não sou aquela pessoa que cumpre tudo que tinha colocado no checklist, mas tem coisas que não são negociáveis, que se tornaram parte de mim, porque elas fazem parte de um valor ou de um objetivo importante para mim, e eu me comprometi a seguir isso constantemente. Então, por exemplo, o horário que eu acordo, para mim é importante, porque ali eu não negocio coisas que eu sei que protegem a minha energia para eu executar ou dar conta dos desafios que vão surgir na direção do que eu quero, os desafios durante o dia, aquelas atividades que eu não tô tão afim, né, conversas, situações, né, quaisquer problemas que sejam. Então, para mim, é importante que assim que eu acordo, eu não mexa no meu celular, é importante que eu tenha o meu momento com Deus. É essencial. Todas as vezes que eu pulo, gente, tem alguns dias que eu acabo pulando, acordei atrasada, aconteceu alguma coisa, meu dia não é o mesmo, né? E praticar atividades físicas. Então eu queria aproveitar e até trazer para vocês esse exemplo, por exemplo, da atividade física, né? Eu tenho um comprometimento com a minha saúde, assim. Inclusive, esse é um dos meus principais objetivos, né? Dos poucos que eu coloquei esse ano, saúde é um deles. Então, todos os dias eu coloco coisas na minha rotina que potencializam esse meu objetivo de ter uma vida mais saudável. Então, por exemplo, eu tenho vários mini rituais na minha rotina de me hidratar muito. Então, eu já nem espero para dar sede para eu tomar água, para eu me hidratar. Eu acordei, escovei os dentes, primeira coisa, eu já tomo uma garrafinha. Aí depois eu já sei que quando eu sento para trabalhar, eu tenho que trazer uma garrafinha de água, uma jarra de chá, geralmente trago uma xicrinha de café também, que potencializa que eu continue me hidratando. Todos os dias de manhã eu faço atividades físicas, tá? Porém, eu tenho uma regrinha para mim que ela é muito simples, porque ela inconscientemente mostra para mim todos os dias que eu estou no caminho do que eu quero. Então, gente, nem todos os dias eu consigo fazer um treino lá de 40 minutos, 1 hora, meia hora. Tem dias que não dá tempo, tem dias que eu tô cansada, tem dias que não vai. Então, esses dias em que eu não estou sentindo muita vontade, eu procuro me movimentar, pelo menos saindo para caminhar com um cachorro, ou então eu faço um exercício que ele é mais de alongamento, mas geralmente eu tenho uma regrinha que é a regrinha dos 3 minutos. Então, eu faço alguma atividade intensa de 3 minutos que pelo menos faça o meu coração bater mais rápido, né? E geralmente eu saio muito melhor depois desses 3 minutinhos, porque ele me acorda, parece que ele conecta todas as minhas células, parece que eu tô pronta para o dia, né? Ele já faz o meu coração bater, a energia voltar. Então, assim, eu sei o quanto isso é importante. Então, eu geralmente tenho essa regrinha dos 3 minutos que eu aplico no meu dia. Nem todos os dias dá para eu treinar como eu gostaria, mas por 3 minutos ali eu me dedico rapidinho, e aí acabou, tá feito, tá pago, tá? Então, olha como é importante a gente já incluir na nossa rotina essa disciplina que nos aproxima do que a gente quer. Não quer dizer que todos os dias você vai ter que mergulhar infinitamente em tudo, tá? E aqui, inclusive, gente, eu vou pular para o próximo passo, que estava até um pouquinho mais para frente, mas eu já vou trazer aqui, que é o escolher poucas coisas, tá? Então, assim, como não desistir no meio do caminho? Muitas vezes, gente, a gente quer desistir porque o nosso prato tá cheio demais, tem muita coisa pra gente equilibrar, pra gente cuidar. Então, definir prioridades é muito importante. Por quê? Definir prioridades é diferente de desistir. Tem projetos e objetivos que a gente pode adiar um pouquinho. Por quê? Por mais que a gente quisesse, quando a gente planejou, quando a gente encarou a vida real, meu, tá demais. Eu tô, sabe, queimando outras áreas, eu tô deixando de cuidar de outras áreas que são ainda mais importantes para mim, porque eu talvez planejei demais, eu achei que daria conta e na realidade não é. Então, gente, a gente tem a autorização de realinhar. Você pode ajustar a rota. Os nossos sonhos, eles não têm prazo de validade e devem ser escritos a lápis. Então, constantemente, gente, eu vou recalibrando a minha rota.
tá? O que é diferente de achar desculpas e começar a adiar o que você tinha que fazer agora, tá? Mas é muitas vezes você vai ver que alguma coisa que você tinha colocado junto nisso, poxa, não tá tão possível como eu imaginei. Então, voltando lá pros exercícios físicos, eu tinha começado a seguir uma treinadora física que ela passa uns treinos muito intensos. E ela tem um programa que são 5 treinos por semana. Mas os treinos dela são completamente exaustivos. São muito pesados. Eu comecei super empolgada, tendo certeza que eu ia cumprir aquele desafio. Não, eu vou conseguir com toda certeza. São 55 treinos. Mas, gente, eu comecei, fiz 2 semanas, só que eles são tão intensos que eles estavam me trazendo uma exaustão, inclusive durante o meu dia. Eu terminava o treino, tinha vontade de dormir. Chegava no meio do dia, eu estava acabada, né? E assim, fazer aquilo por 5 vezes na semana, tinha dias que eu mal conseguia me mexer para fazer o trabalho que eu tinha que fazer. Eu falei: "Poxa, eu posso fazer 4 vezes por semana, ao invés de 5. Eu acho que eu preciso de um dia a mais de descanso nesse meio tempo. Então eu vou continuar, mas eu recalibrei ali. Eu não desisti totalmente daquele objetivo. Eu só reajustei para também compreender o que cabe na minha realidade, na minha prioridade desse momento. Então isso nos ajuda a constantemente entender: "Espera, eu defino aqui, eu consigo reajustar". Entenda que os nossos planos e sonhos, gente, muitas vezes eles não vão acontecer no tempo que a gente imaginou quando a gente determinou. Muitas vezes, tá? E aí a gente vai para o próximo passo. E o próximo passo é o seguinte: é você se comprometer com os pequenos passos do dia a dia. Ao invés de ficar olhando só para aquele grande sonho e olhar tudo que falta, que dá uma sensação que a gente nunca vai chegar lá. A gente vai sendo preparado no meio do caminho, né, para ser a pessoa que está pronta para viver aquilo que a gente quer. E tem muitas coisas que a gente não tem a consciência na hora que a gente determina determinados objetivos. Então, eu olho para o longo prazo, eu olho para o meu grande objetivo, né, essa visão me impulsiona, porém eu foco no próximo pequeno passo que eu posso dar hoje. Porque mais importante do que chegar lá é você ser consistente nos pequenos passinhos do dia a dia. Não tem nada mais importante, inclusive, gente, porque são esses pequenos passinhos que vão construindo o nosso caráter, que vão nos preparando para tudo isso, que vão fazendo com que isso se torne parte de nós, tá? E aí a gente vai para a próxima parte que eu gosto demais, que é a importância das horas de voo. Muito obrigada, Brenda. Gente, se vocês estão gostando, se está fazendo sentido, dá um like aí, porque isso ajuda muito a esse vídeo chegar para mais pessoas, tá? Isso me ajuda muito mais a levar essa mensagem além. E, inclusive, eu sou muito grata pela ajuda de vocês, gente. Eu sou só uva aqui, né, tentando levar isso para muitas pessoas, mas quando vocês pegam e compartilham com uma pessoa que vocês gostam, uma pessoa que vocês querem ajudar, uma pessoa que vocês têm carinho e que vocês sabem que talvez estejam nesse momento, vocês não só fazem um serviço para essa pessoa, né? Vocês não só estão contribuindo com ela, mas vocês estão me ajudando a levar isso além, porque muitas vezes nem é tanto só para nós, né? Muitas vezes nós só somos, gente, uma ferramenta aí no meio do caminho para levar a mensagem. Galera que tá no Insta, gente, daqui a pouquinho eu vou tirar aqui do Insta, porque a aula acontece oficialmente no YouTube, tá? Então eu quero convidar vocês a correrem lá pro YouTube antes que eu tire a aula aqui do ar, beleza? Corre lá, é YouTube Fernanda Gasal. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô compartilhando até agora, gente? Vocês sabem que eu me empolgo e vou falando, eu vou falando. Até aqui tá fazendo sentido? Tem alguém aí que tá sentindo nesse momento de desistir de alguma coisa? Talvez tá cansado, tá falando: "Será que isso é para mim?" Acho que não é para mim. Vou aproveitar e trazer alguns exemplos. Calma aí que agora comecei a me empolgar. Gente, eu escuto todos os dias, né? Para quem não me conhece, talvez quem esteja chegando nesse YouTube aqui agora, quem estiver ouvindo esse podcast agora e não me conhecia, mas eu mentoro mulheres brasileiras que estão ao redor do mundo todo, né? Tanto na parte de negócios dentro do universo digital, mas principalmente para encontrarem clareza em quem elas são, o que elas querem, aprender a sonhar e conseguirem se posicionar desde já na direção do que elas realmente querem, de forma autêntica, que faça sentido na vida de cada uma delas. Então, basicamente, é como você assumir esse protagonismo da sua vida e começar a ter resultados diferentes, tá? E o que eu escuto todos os dias, gente, mas assim, são todos os dias. São pessoas realmente querendo desistir, querendo realmente se questionando se é para elas, se elas têm a capacidade, né? Duvidando de si mesmas, mas principalmente
me corta o coração, porque como eu acompanho de perto muitas pessoas, eu vejo quantas mulheres e homens, né, tem muitos homens também, gente, mas é que a maior parte dos meus alunos, todas as minhas alunas são, mulheres, aí mais que me acompanham nas redes sociais tem homens também, mas vale para todo mundo, tá. Mas todos os dias eu vejo muito mais pessoas desistindo do que persistindo. E isso corta muito meu coração, assim, de verdade, porque são pessoas que quando eu olho, claramente eu vejo todo o talento, todo o potencial, tudo que ela poderia viver, só que a gente entra com essa ansiedade e a gente quer resultados rápidos. Eu quero que tudo aconteça do dia para a noite. Eu tô vendo todas essas pessoas conquistando tantas coisas nas redes sociais, talvez meus amigos, esses dias alguém me mandou uma mensagem, né: "Ah, eu vejo que os meus primos têm muito mais resultado que eu e isso me desanima". Então, assim, essa comparação faz com que a gente se distraia do nosso próprio caminho. E existe tempo para todas as coisas, inclusive existe o tempo certo na sua própria vida. Gente, existem quantas histórias de sucesso que é muito mais fácil a gente olhar depois que a pessoa já chegou lá, mas de pessoas que encontraram seu caminho depois dos 40, 50, 60, 70 anos e foi lá que começaram a construir negócios de sucesso. Entendam que a nossa vida ela não é um desperdício. O tempo inteiro a gente está colhendo aprendizados, a gente está amadurecendo, né? Algumas pessoas conseguem olhar para o seu caminho com mais sabedoria, ao invés de um auto-boicote. Então, todos os dias eu peço para que Deus me dê sabedoria para eu saber apreciar e compreender os aprendizados, ao invés de me vitimizar achando que as coisas não são para mim. Porque quando algo perde o sentido, a gente sabe. Né? Tipo, aquilo não toca mais o seu coração, é algo que você olha e não faz sentido. Então, por exemplo, eu trabalhava como consultora de imagem antes. Gente, não tocava o meu coração mais. Não tinha sentido. Então, aquilo é uma coisa que tudo bem eu desistir ou recalibrar a rota, que foi o que eu fiz, eu fui recalibrando a rota. Porém, o que eu faço hoje, por mais que eu tenha dias de exaustão, dias de cansaço, dias que eu me questiono: "Meu Deus, será que vale a pena? É isso mesmo, eu devo continuar?" Tem alguma coisa dentro de mim que diz: "Você não pode parar". Então a gente não pode ignorar esse instinto, né, quem tem conexão espiritual, o Espírito Santo, mas a gente já tem, gente, essa atração, né, esse sentimento diferenciado para as coisas que a gente deve permanecer. Não tem como, porque hoje eu sei que se eu tivesse desistido em algum momento, seria muito mais fácil ir lá procurar emprego, começar um outro negócio em que eu não preciso aparecer, eu adoro empreender, podia estar fazendo outro negócio que eu não preciso aparecer todo dia. Mas todas as vezes que eu penso, se eu olho a minha vida lá na frente, se eu tivesse tomado essa decisão, parece que perde o sentido. Então essa é uma reflexão que é importante a gente entender. Então beleza, já entendi que eu devo permanecer. Agora como que eu posso tornar o caminho menos pesado, menos sofrido? Então olha só, é muito importante, gente, que a gente tenha relacionamentos, ambientes e a instrução direcionada dentro da área que a gente quer. Assim, isso é chave para qualquer coisa que a gente quiser, independente de qualquer que seja a área. Criar um ambiente que te impulsione, que potencialize, que te deixe mais criativo, que te inspire na direção do que você quer. Se a gente está no ambiente errado, tentando fazer alguma coisa para a nossa vida, você provavelmente vai ser desencorajado, porque aquele ambiente ele te afasta das suas possibilidades. Né, ele não alimenta o seu sonho, ele dificulta o seu sonho, ele torna ainda mais pesado esse fardo, né. Então, por exemplo, vamos lá que sempre funciona muito mais fácil, né, vou mudar, eu ia trazer um exemplo, por exemplo, quando a gente está de dieta ou quer perder peso, né, eliminar as distrações da nossa casa, mas vamos lá, eu trabalho de casa hoje, né, um dos meus objetivos é em breve já sair para um escritório. Mas, eu sabia que eu precisava começar a cuidar do ambiente onde eu trabalho. Se eu quero eu preciso me inspirar, eu preciso me sentir produtiva, então eu tive que começar a limitar espaços para criar um espaço que me inspirava a fazer o trabalho que eu faço, certo? Então fazer da mesa da sala me distraía, fazer da mesa da cozinha me distraía, eu não me sentia profissional, parecia que eu era amadora, parecia que não fazia sentido, que ninguém ia me dar credibilidade, então eu comecei a beleza, será que eu preciso me mudar para um lugar mais longe para conseguir um segundo quarto e talvez ali fazer um mini escritório? Será que eu posso pegar um cantinho da casa, acordar aqui e falar: Ó, a partir de agora eu trabalho daqui, eu vou deixar esse cantinho bonitinho"? E aos poucos eu fui melhorando. Hoje virou esse escritório maravilhoso, mas não foi sempre assim. Então eu criei esse ambiente que eu entro aqui, eu estou trabalhando, eu não estou em casa passando tempo.
Não, estou trabalhando, tá? Então o ambiente é muito importante. Relacionamento, as pessoas à sua volta são pessoas que te impulsionam na direção que você quer ou são pessoas que te distraem, que pessoas que te afastam? Fala: "Você não precisa disso, por que que você tá fazendo isso? Você tá bem assim". A grande parte das pessoas da nossa vida, gente, geralmente quem tá mais perto, né, nossa família, geralmente são pessoas que vão ser mais, que vão nos distrair mais, tá? Mas é por isso que a gente pode começar a construir novos relacionamentos para você compensar, você não depender só de a sua família, né, serem a sua família ou amigas próximas de infância, enfim, que estavam com você em um outro momento, eles terem que encher e preencher esse seu tanque aí de inspiração e motivação. Então a gente busca esses relacionamentos em outros lugares. Poxa, eu vou fazer um curso que tem uma comunidade de pessoas que estão nesse mesmo caminho. Poxa, eu vou entrar numa mentoria, porque eu sei que as outras pessoas que estão lá também estão nesse caminho, isso vai me inspirar. Poxa, eu vou participar de um evento de networking com pessoas que estão nessa mesma área, para eu me inspirar com o que elas vêm feito para construir esse caminho. Então, você começa a se aproximar, moldar esses relacionamentos. Entendam, gente, que qualquer transformação que a gente quer sempre vai exigir mudança em nós e não nos outros. Por que, que a gente tem vontade de desistir? Porque a gente fica tentando mudar todo mundo no caminho, ao invés de parar de se distrair e mudar você. Não tem como, gente. A resposta sempre volta para nós. Só que a gente tá exausto porque a gente tá tentando mudar todo mundo que tá à nossa volta. Quero que o meu marido me apoie. Quero que meus filhos colaborem em casa. Ah, eu quero que minhas amigas sejam mais pacientes ou enfim. Não, amor, você tem que ser essa mudança e depois o reflexo vai vir através deles. Mas antes de qualquer pessoa acreditar no seu sonho, você tem que acreditar acima de tudo. E aí a gente vai para a instrução direcionada. É algo que eu prezo muito, eu compartilho bastante aqui sobre a importância de ter mentores e muitas pessoas inclusive me perguntam direto: "Como encontrar um mentor? Como ter? Quem é o seu mentor?", né. Muitas pessoas mandam essas perguntas constantemente. Então, gente, entendo que os mentores, eles vêm nas mais diversas formas, tá? Os nossos mentores, eles não são só alguém que eu contratei para ser o meu mentor X. Nossos mentores, muitas vezes, é um autor que você lê um livro, muitas vezes é alguém que grava vídeos, muitas vezes eu posso ser sua mentora se você aprende com tudo que eu compartilho aqui, você constantemente se alimenta disso. O mentor pode ser uma pessoa que você conhece que tem muito sucesso em uma área que você gostaria de ter sucesso, que para você é uma inspiração, é um exemplo. Muitas vezes pode ser casamento, muitas vezes pode ser saúde, muitas vezes pode ser, poxa, essa pessoa é super disciplinada. Então a gente vai ter mentores diferentes em áreas diferentes. Então, eu não tenho um mentor, eu tive vários e continuo tendo. Eu sempre tenho alguém que está inspirando e me ajudando a direcionar minha vida, sempre. Eu já entendi que eu sozinha, eu me boicoto. Então eu constantemente me comprometo com outras pessoas que me mantêm focada no meu destino. E assim, isso exige investimento, algo que já faz parte da minha vida todo dia. Eu já sei que parte do nosso faturamento eu já separo, porque eu vou investir em mentores, eu vou investir em cursos, eu preciso estar sempre perto dessas pessoas. Hoje eu, inclusive, já gosto de cortar mais caminho. Então, quando eu encontro alguém que para mim é uma pessoa muito importante, que eu dou muita credibilidade, se eu tenho condições, eu já vejo como eu consigo estar mais perto dessa pessoa, até alguma mentoria, alguma coisa que ela ofereça mais perto ainda, eu geralmente já vou direto para lá, tá? Quando existe a condição e quando isso é uma das minhas principais prioridades, é algo que eu não quero, né, ir aprendendinho aos poucos, é algo que eu quero acelerar o caminho e eu sei que eu preciso de uma instrução direcionada. E aí eu vou trazer vocês para um próximo ponto, tá? Que é uma evolução dos relacionamentos e dessa instrução, né, direcionada, que é ter um accountability partner. O que, que é isso, gente? É uma pessoa que vai te manter comprometida com o processo ou com o seu sonho. Então, o que, que você faz? Aquele dia que você tá super motivado, aquele dia que você tá, eu vou dominar isso, eu vou fazer isso, não tem jeito, eu não vou desistir, isso é o que eu quero pra minha vida. Gente, todos nós, quando a gente definiu esses sonhos, metas, planos, objetivos, o que a gente quer, a gente encontrou essa clareza, a gente estava determinado a fazer isso, não é mesmo? Então o que que você faz? Você vai pegar alguém que você confia, ou alguém que talvez também esteja nessa jornada, ou uma pessoa que você tem credibilidade com essa pessoa e intimidade, e aí você faz um acordo, fala o seguinte: "Olha, eu tô me comprometendo com isso é muito importante pra mim.
mas eu gostaria de saber se você quer ser meu accountability partner. Ou seja, você vai ser aquela pessoa que toda semana eu vou ligar, ou você vai me ligar e vai saber: "E aí, como que tá indo? Tá indo tudo bem? Não tá indo tudo bem? Espera aí", quando você estiver querendo desistir, essa pessoa vai te lembrar o porquê você quis começar, né, essa pessoa vai te incentivar a fazer o que você precisa fazer. É uma pessoa que você escolheu ali para ser aquela pessoa que vai te manter comprometido durante o seu caminho. Todos os meus masterminds que os que eu dou, né, como mentora, sempre eu divido, né, a equipe sempre em accountability partners, porque isso muda tudo. Uma coisa é você ter um desafio pra naquela semana e ter que fazer sozinha, outra coisa é você saber que você vai ter um call com o seu accountability partner e aí você não quer decepcionar a pessoa. Gente, a gente faz. Quando a gente está comprometido com alguém, a gente tem infinitas mais possibilidades de seguir em frente do que se for a gente sozinho, porque a gente sozinho, a gente se boicota, não tem jeito, a gente vai dar prioridade para outras pessoas, vai querer ajudar outras pessoas e aí já foi. Accountability partner é o nome, tá? É o nome em inglês, mas assim, pensa que é uma pessoa que vai te manter comprometido com o seu objetivo. Super importante, gente. Então, sabe quando você tem aquela uma amiga que ela, cara, essa amiga é aquela que sempre me lembra que eu sou capaz, me lembra de onde eu vim, o que eu já realizei. Quando você tá com vontade de ir lá e comer aquele pão, você liga pra ela: "Menina do céu, eu tô morrendo de vontade de comer esse pão, me ajuda". Entende? Muda tudo, gente, muda tudo você ter essas pessoas. E outra coisa é realmente fazer parte, né, de alguma coisa, você ter essa instrução. Muitas vezes conversar com a sua família para ver se eles têm esse mesmo desejo, se não tiverem, entenda, o problema é seu, você que tem que resolver. Gente, é sempre isso, a gente tem que parar de adiar e delegar, os nossos desafios para as outras pessoas, porque ninguém vai vir para nos salvar. Você tem que ser a pessoa que vai se comprometer de verdade com o seu objetivo, com os seus sonhos. Se conectar diariamente com a sua visão. Bom, eu, Fê, pelo menos, eu tenho o meu vision board, o meu quadro de visão. E todos os dias eu olho para o meu vision board, eu falo olhando para lá porque eles estão aqui, ó, bem na frente da minha parede, e eu me conecto com o caminho que eu tô indo. Porque aquilo ali faz eu me projetar numa vida já vivendo aquilo que eu quero. E todos os dias eu penso: o que que a Fê, que já vive essa vida, que já conquistou esses resultados que eu gostaria, o que que ela tomaria de decisão hoje? Essa Fê provavelmente não iria comer esses doces, esses pão. Essa Fê, ela provavelmente iria se vestir melhor, se posicionar, essa Fê provavelmente ela iria fazer aquela ligação que eu tô adiando há dias, porque eu sei que eu sou um ser fraco, limitado, eu sozinha vou acabar me boicotando. Mas ela que já chegou lá, ela entende a importância do meu passo certo hoje. Então, o que ela faria? Eu constantemente me conecto com essa visão e isso me mantém muito mais preparada e comprometida ao longo do caminho. E eu, inclusive, olho o dia inteiro. Entendam que tem muitas coisas que são para nossa vida que a gente ainda só não tem a capacidade de ver, tá? Muitas coisas que você vai viver, inclusive, que são infinitamente mais grandiosas do que você é capaz de pensar hoje. E a gente tem que entender que muitos dos nossos objetivos e sonhos, eles são um atalho, né? Eles são um atalho, um preparo para você desenvolver coisas que nem você seria capaz de pensar sozinha, mas que são justamente as capacidades necessárias para o lugar em que você está indo de fato. E assim, pode parecer algo meio positivista, mas eu vou falar para vocês que isso todas as vezes fez sentido na minha vida. E eu tenho certeza que na de vocês também. Hoje, olha lá para trás. Não tem situações que você viveu, que você achava que era tudo que você queria, e aí você foi lá, se esforçou, fez tudo que dava, e depois quando você conquistou, aquilo já não fazia mais tanto sentido. Porém, você saiu deste momento com aquele sentimento de: "Uau, foi justamente por eu ter passado por isso que hoje eu consegui esse emprego fantástico que tem muito mais a ver com o que eu quero. Foi justamente por eu ter tido essa experiência que hoje, eu consegui contato com essas pessoas aqui e a gente se relaciona. Foi justamente por eu ter tido essa experiência lá no passado que hoje eu consegui determinada oportunidade". Então talvez você esteja nesse processo de atalho. Então quanto menos a gente se pressionar e se permitir se desenvolver a cada dia, pensando um dia a cada vez, gente, para cada dia é o seu mal. Então por que que eu vou ficar sofrendo pelo mal de amanhã? Deixa eu enfrentar o que eu tenho que enfrentar hoje. Isso me trouxe muito mais leveza, inclusive isso é algo que eu venho vivido muito, principalmente desde o começo desse ano, que é entender: "Espera, no dia de hoje, vamos lá, Fê, pensa aqui, hoje,
O que que é prioridade hoje? O que que você precisa que seja feito hoje? Não amanhã, não depois, não daqui a um mês, não aquilo que tá vindo, que vai dar um monte de trabalho. É hoje. Para chegar lá naquele projeto que você tem, naquele objetivo que você tem, o que que você tem que fazer hoje? Quando a gente se concentra no hoje, tudo fica mais leve, né. Então vamos lá, hoje, tá, já entendi, eu tenho aquele projeto, tenho aquele monte de coisa, tenho aquele monte de desafio que, meu Deus do céu, eu não sei como fazer, eu não sei se estou preparada, não sou mas hoje, o que que eu tenho que fazer? Vou dar um exemplo, todas as minhas alunas lá que querem começar nas redes sociais, querem começar a divulgar seu produto, seu serviço, eu sei que você começa a olhar para um monte de gente que já se comunica super bem, já tem um canal, já tem isso, já tem aquilo, já vive do seu negócio e fala: "Meu Deus do céu, mas olha tudo aquilo que a pessoa faz, olha tudo, eu não vou conseguir nunca". O que você pode fazer hoje? Poxa, hoje eu posso abrir o meu Instagram e eu posso fazer alguns stories contando um pouquinho sobre a minha história, contando um pouquinho sobre algum conhecimento que eu tenho. Hoje eu posso dar retorno para as pessoas que estão me mandando mensagem que já querem me contratar agora de forma individual, mesmo que o meu sonho seja ter 100 alunas de uma vez só. O que você pode fazer hoje, gente, de volta, quando a gente volta para a realidade de fato das coisas, nos ajuda a estar mais presente e fazer o que precisa ser feito agora, mesmo sabendo que falta um monte de coisa na jornada, mas o que eu posso fazer hoje? E para finalizar, gente, uma coisa que não tem jeito, todas as vezes que a gente não tiver isso na nossa vida, dificilmente a gente vai ter a força correta para permanecer pelas razões que não são o nosso ego, mas as razões que são: "Eu preciso fazer isso porque eu sei que tem algo mais". As razões que não são distrações, né, ou boicotes que a gente está criando na nossa vida, que muitas vezes a gente tem objetivos e sonhos por vingança, muitas vezes a gente tem objetivos e sonhos porque eu quero provar para não sei quem, muitas vezes eu tenho objetivos e sonhos, sabe, por outras razões, porque eu quero isso só para mim. E é por isso que, para que eu nunca desista ou para que eu permaneça nos dias em que eu tenha essa vontade de desistir, mesmo sabendo que desistir não vai ser a melhor saída, é alimentar minha fé constantemente, tá? E isso é algo que não tem jeito, é um não negociável. Quando eu não faço, aquele desejo de desistir, ele vem com tudo e me distrai. Parece que vem uma nova voz na minha mente, faz questão de dizer tudo que eu não sou capaz, tudo que eu não posso, porque não é pra mim. Viu? Você não fez ontem, então você não fez hoje, então não é pra você. Se você se desviou no caminho, se você se distraiu, se talvez você tinha se comprometido a fazer todo dia, e aí você não fez um, não fez outro, acha que não é pra você, espera, volta lá e começa de volta. Foram só 2 dias que você não fez, não tem problema nenhum hoje começar direito. Então, gente, não é 8 ou 80. Ou eu faço tudo incessantemente ou também não vou fazer nada. Eu sei porque eu sempre fui a pessoa do 8 ou 80. Agora é tão mais leve quando a gente se compromete a pequenas coisas consistentemente, sendo perseverante todos os dias, tendo fé na minha história, na minha vida, no que eu preciso aprender, desenvolver, né, nos contatos que eu vou ter no meio do caminho, os novos relacionamentos que eu vou fazer, o que eu ainda tenho que conhecer e aprender. Vai dizer que todos os dias, se você parar e pensar, você não aprendeu várias coisas no dia? Gente, olha quanto que a gente não está aprendendo todo santo dia. E se você não está aprendendo nada nos seus dias, olha, eu queria aqui vir aqui te puxar para você realmente começar a buscar novas influências. Porque todo dia, quando acaba o dia, eu falo: "Ah, gente, hoje eu aprendi várias coisas que eu não sabia ainda. Várias coisas que eu não tinha ideia ontem". Isso nos ajuda a continuar alimentando a nossa perseverança, a permanecer no caminho, que é o grande objetivo que todos nós queremos, né? A gente só quer conseguir ter força o suficiente para permanecer. Então, para tudo que você quer viver, lembre-se que você precisa diariamente desenvolver essa força e essa coragem. Gente, é algo que a gente tem que trabalhar para desenvolver. Não vai ser dado, não vai cair do céu. Essa força e a coragem é algo que a gente tem que trabalhar e colocar em movimento. Então, se vocês seguirem vários desses passos que eu trouxe hoje para vocês, de uma forma muito leve, gente, tornando isso parte de vocês, é muito mais provável que vocês vão permanecer e vão continuar. Focando no longo prazo, fazendo o que é certo todos os dias, pequenos passos. O que eu preciso fazer hoje? Qual é essa atitude que eu preciso ter? O que que eu vou usar? O que que eu vou arriscar?
Apenas continue. Alimente a sua fé diariamente e persevere no que você sabe que você precisa fazer, sabendo que há um processo para todas as coisas. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. Algumas pessoas levam mais tempo, outras menos. Entenda que todas as pessoas têm as suas batalhas. Não tem ninguém que tem tudo bem resolvido. Cada um tem a sua batalha. Talvez o que para você é muito bem resolvido é um grande desafio para outra pessoa e vice-versa. Então, não se distraia tanto com a grama do vizinho, cada um está cuidando da sua vida, lidando com os seus próprios desafios, mas também fazendo o melhor que pode naquilo que sabe. É isso que eu vim para contribuir, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu quero desenvolver, esse é meu objetivo nesse momento. Fechado? Então, gente, essa foi a nossa live de hoje. Fez sentido? Teve alguém aí que desistiu de desistir por ter assistido essa aula? Se sim, comenta aqui. E também me contem, gente, o que vocês querem se comprometer hoje a fazer acontecer. O comprometimento tem um poder gigantesco, tá? E é bom porque quando a gente comenta publicamente, geralmente vira esse compromisso público e a gente vai ter que honrar. Então, quem aí quer aproveitar e já se comprometer com alguma coisa aqui depois de que viu e falou: Ixi, eu acho que eu preciso de um accountability partner. Ixi, pera, eu preciso me comprometer um pouquinho melhor e fazer isso acontecer. Isso funciona demais. Vou dar um exemplo. Esse ano eu decidi ficar 1 ano sem açúcar, tá? E é um desafio, né? Eu já tinha ficado muito tempo sem açúcar refinado antes no passado, mas ano passado eu desandei total no lockdown, comecei a comer de volta, né? Me empolguei. Aí fui pro Brasil passar férias. Aí já era, gente. Eu voltei completamente viciada. Eu queria açúcar o dia inteiro, o tempo inteiro, em tudo. Eu queria sobremesa em cada refeição. E eu não tava conseguindo, sabe? Desvincular, tava virando uma luta. E aí eu tive que tomar uma decisão mais radical. Então eu decidi no começo que eu ia ficar 1 mês sem açúcar. E aí, quando eu estava acabando esse mês, falei: "Pera, por que eu vou ficar 1 mês? Porque vai acabar esse mês, eu vou voltar a comer, eu vou ficar viciado de volta, não vai me ajudar a eliminar esse vício que não tá me ajudando". Então eu decidi ficar 1 ano sem açúcar. E é muito engraçado, gente, que depois que a gente decide, tá decidido, você não fica mais negociando com o seu cérebro. Mas quando você sabe que você pode dar uma escapadinha, que tem uma exceção e tal, aí já era, pelo menos comigo é assim. Então eu me comprometi, é ótimo, eu já vou nas redes sociais e falo: "Estou 1 ano sem açúcar". Ah, Jesus, agora me comprometi publicamente, vou ter que honrar esse negócio. Mas no dia que eu tô morrendo de vontade de comer aquele bolo. Mas é engraçado, gente, que agora faz zero diferença na minha vida. Nem penso mais em açúcar, nem lembro que tem, não sinto vontade, às vezes dá uma vontadinha ali, mas eu tô comprometida com o desafio, não posso quebrar, então sigo em frente. E aí acabou que uma outra amiga, né, decidiu comigo. Então a Ive, minha amiga Ive Bittencourt, também falou: "Quer saber? Eu também vou ficar 1 ano sem açúcar, vamos ficar juntos". Falei: "Então já é". Então estamos nós duas. E isso nos ajuda, né, em objetivos de longo prazo. Eu tenho o objetivo da saúde, ficar comendo um monte de açúcar me afasta disso, né, traz de volta aquela ansiedade, muitas vezes compulsão, não quero, então deixa eu eliminar essa distração. Foi isso que aconteceu no ano passado também, né, quem me acompanha mais, ano passado eu li um livro por semana, né, durante todo o ano, e inclusive estava fazendo clube dos livros, né, compartilhando os aprendizados desses livros com vocês. Pronto, eu fiz o compromisso público. Eu tive que ler os livros, porque eu me comprometi que toda semana eu ia compartilhar os aprendizados dos livros com vocês. Então, né, eu coloquei, já me amarrei em várias dessas coisas. Vocês acham que não tiveram dias que eu falei, por que que eu inventei esse negócio? Mas foi a maior parte dos dias, gente. Todas as semanas eu falava, por que que eu inventei esse negócio? Vocês acham que eu me arrependo hoje? Zero. O que eu aprendi no ano passado, o que eu cresci com a quantidade de livros que eu li e o que eu aprendi sobre mim, o que a minha percepção de valor aumentou, porque eu honrei o que eu me comprometi, porque eu aprendi tudo aquilo, porque eu perseverei, mesmo em todos os dias que eu quis desistir. Não foi nenhuma nem 2 noites que eu tive que virar a noite lendo o livro, porque eu deixei para última hora. Mas eu tinha o compromisso do clube do livro. Então, gente, a gente precisa eliminar essas distrações, se comprometer, né? Eu, na época, quando uma amiga soube que eu estava fazendo isso, ela falou: "Quero fazer com você", né? A Ana Muracal. Então, nós duas fizemos juntas o desafio, que é basicamente ter um accountability partner. Então, isso nos mantém comprometido na direção do que a gente quer, tá? Mesmo que em vários dias vai dar vontade de desistir, e dá. Amor, nem conte com a possibilidade de que você não vai querer desistir, porque vem essa vontade. Não tem como. Vão ter dias difíceis, tá? Nem todos vão ser de glória. Mas a gente faz isso porque aos poucos vão chegando esses. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Tenham um ótimo dia, tarde, noite. Fiquem com Deus. E olha, não desistam no meio do caminho. Coloquem tudo isso aqui em prática, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês a perseverarem. Beijo!